Povo, um ponto que é extremamente controvertido e tende a ser cada dia mais, isso em decorrência da nossa codificação processual recente, né, de 2015, é acerca da nossa outorga convivencial. Imaginemos que lá no casamento a gente tem a nossa outorga marital, nossa outorga uxória, nossa outorga conjugal. Aqui a gente vai ter a nossa outorga convivencial. Não vou me aprofundar muito, porque eu perderia uma aula explicando isso, então leiam lá o nosso roteiro bibliográfico que eu aprofundo acerca desse tema, tá? Mas eu falo que a gente vai entrar numa discussão muito grande. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe algo que não estava previsto no nosso Código de Processo Civil lá de 1973. Quando a gente olha para o nosso artigo 73 do Código de Processo Civil, a gente vai verificar o quê? Lá as questões sobre a necessidade do consentimento do outro cônjuge para propor ação que vai versar sobre direito real imobiliário, e a gente tem, claro, a nossa exceção, salvo se for no regime de comunhão no regime de separação absoluta de bens. Tá? Então, se não for no regime da separação absoluta de bens, é necessário ali, para você pleitear alguma ação que verse sobre direito real imobiliário, a outorga conjugal. E é interessante que dentro do parágrafo 3º do artigo 73 do nosso Código de Processo Civil, foi acrescentado ali a figura do nosso companheiro, da nossa companheira, quando ele diz que aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Isso não tinha lá no nosso artigo 10º, né, do Código de Processo Civil de 73, e é muito interessante porque vai dar uma balançada aí nos tribunais, porque é uma discussão interminável na doutrina, era uma discussão também que não tinha um fim próximo na nossa jurisprudência, e aparentemente algo que será discutido de uma maneira grandiosa. Por quê? Será que nosso artigo 1647 do Código Civil aplica ou não aqui para a nossa união estável? Ou seja, é necessário a outorga do companheiro, da companheira ou não? Existem duas correntes, claro, a corrente que diz que sim, a corrente que diz que não. A corrente que diz que não, hoje ela é uma corrente, vamos dizer que o STJ tende a acompanhar mais, tá? Mas cabe a vocês ali analisarem o nosso roteiro bibliográfico para vocês tirarem a conclusão de vocês, tá? E a partir do momento que a gente tem institutos diferentes, mas entidades familiares diferentes, enfim, a gente tem um porquê ou não, né, dessa outorga conjugal. Então, leiam acerca disso, tá no roteiro bibliográfico, deem uma estudada lá, tá? Então, avançando sobre a matéria, uma questão polêmica, eu já trabalhei um pouco da questão polêmica, pelo menos eu coloquei a dúvida para vocês, se as nossas causas ali suspensivas, ou a nossa imposição, melhor dizendo, a nossa imposição do regime da separação de bens, ou seja, nossa separação de bens legal ou obrigatória, que é aplicada lá no casamento, na regra do artigo 1641 do Código Civil, será ou não aqui aplicada para a nossa união estável. Então imaginemos, se na união estável existir ali as pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas, das pessoas com maiores de 70 anos, na pessoa maior de 70 anos, de todos os que dependerem para se casar de suprimento judicial. Então será que essa regra do 1641 vai se aplicar ou não aqui para as nossas uniões estáveis? Então, no primeiro ponto, a gente vai verificar que, a respeito desse inciso segundo, desse comando do 1641, a gente ressalta sempre que a idade foi aumentada ali. A gente tinha inicialmente a idade de 60 anos, agora a gente tem a idade de 70 anos, foi aumentada pela Lei 12.344 de 2010. Tá? Primeiro ponto. As causas suspensivas do nosso casamento, eles não impedem a caracterização da união estável. Não impedem a caracterização da união estável, tá? A gente tem até mesmo lá a gente trabalhou da convalidação do casamento, esse tipo de coisa, quando suprida ali essa causa suspensiva, mas aqui na união estável a causa suspensiva não impede a caracterização da união estável. Então, sendo assim, o nosso Flávio Tartucci ele vai entender que também ele não vai impedir o regime da separação obrigatória de bens. Então não há uma imposição da separação obrigatória de bens aqui a união estável em nenhum dos casos previstos no artigo 1641. Esse é o posicionamento do Flávio Tartucci, tá? O Flávio Tartucci ele é acompanhado pelo Zeno Veloso, pelo Paulo Lobo, pela Maria Berenice Dias, pelo José Fernando Simão, enfim, nosso professor da USP, enfim, ele é
vem com uma série de autores respeitados no nosso direito das famílias para dizer que o nosso artigo 1641 não seria aplicado aqui para a nossa união estável, tá? Em especial ali para o nosso... Bem, vamos tratar maior de idade depois, ali maior de 70 anos, desculpa, depois, mas por que esse artigo 1641 ele não seria aplicado para as uniões estáveis? Por um motivo muito simples. O artigo 1641 é uma norma que vai tentar restringir a autonomia privada. Então, ele é uma norma restritiva da autonomia privada e a gente não pode ter uma interpretação extensiva ou por analogia dessa norma do artigo 1641 do Código Civil. Então, cabia ao legislador, quando ele fez essa norma, descrever lá, de uma maneira clara, de uma maneira impositiva no nosso texto legal, que a gente aplicaria o artigo 1641 para as uniões estáveis, e ele não o fez. Então, a gente não pode ter um esforço hermenêutico, né, nesse sentido, de uma ampliação, uma interpretação extensiva acerca desse artigo 1641. Tanto é que se a regra ela vai gerar restrição para o casamento, e não vai existir uma hierarquia entre essas categorias familiares, a gente já falou isso, que não existe hierarquia entre casamento e união estável, cada um é uma entidade familiar com suas características, a gente não tem o porquê e uma razão para aplicação à união estável desse artigo 1641, tá? Por quê? Porque são institutos mas são institutos diferentes e que devem sim ser tratados de maneira diferente quanto aos direitos e deveres. Senão, a união estável será um casamento comum. Então a gente tem que ter deveres, direitos e garantias ali diferentes entre uma entidade familiar e outra, tá? Nesse sentido, o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul falou para nós, dentro de uma apelação, e essa apelação eu trago para vocês lá de 2009, apelação 70027870567, o seguinte, e vale a pena a gente ler também esse trecho do voto, para deixar as coisas muito claras para vocês desse primeiro posicionamento. O que vai dizer o nosso TJRS? Que, como a lei estabelece, regra específica para as relações econômicas entre os conviventes na união estável e não contemplou a previsão do regime da separação obrigatória, não se pode interpretar ampliativamente a exceção prevista para a relação patrimonial própria do casamento. Então, nesse primeiro momento, esse julgado de 2009 fala que a gente não poderia ter uma aplicação ali extensiva acerca desse artigo 1641 do Código Civil. Mas aqui que está o problema. A gente tem uma outra corrente, né? Então, para variar, a gente tem um segundo ponto de vista, e esse segundo ponto de vista, a gente ressalta aqui a posição da autora, da Regina Beatriz Tavares da Silva, né? Que vai falar para nós que o nosso artigo 1641 alcança não só o casamento, mas também a união estável. Então, seguindo essa doutrinadora, a gente tem um projeto de lei em tramitação hoje na nossa Câmara dos Deputados, o nosso PL 699 de 2011, que vai tentar ali acrescentar um parágrafo segundo no nosso artigo 1725 do Código Civil e vai colocar lá o seguinte trecho: aplica-se à união estável o regime da separação de bens nas hipóteses previstas no artigo 1641, incisos 1 e 2. Então a gente tem o inciso 1 e 2 através desse projeto de lei, essa proposta, talvez sendo aplicado lá no futuro, tá? Então, o que a gente tem no nosso inciso 1 e 2? As causas suspensivas do casamento e a questão das pessoas com maior de 70 anos, tá? O nosso Superior Tribunal de Justiça, que é interessante porque a gente vai verificar qual que é o posicionamento atual do nosso STJ, ele tem seguido a segunda doutrina. Então, o que ele tem feito? Ele tem aplicado a regra do 1641 também à união estável, diante de uma suposta equiparação da categoria familiar ao casamento. O RESP que encabeça isso é o nosso RESP 646-259, de relatoria do nosso ministro Luiz Felipe Salomão, foi julgado em 2010, então a gente tem um posicionamento dentro do STJ que adota essa segunda teoria para dizer para nós que aplica-se sim aqui as causas ali da imposição do regime da separação obrigatória de bens para as uniões estáveis também. Esse entendimento ele também foi repetido em outro julgado do STJ, reiterando esse posicionamento, que vai trazer um pouco de confusão para nós, porque ao final desse voto,
O acordo ele traz a ressalva segundo a qual a norma traz atentado à dignidade do idoso em clara contradição que parece indicar o caminho do nosso futuro. A gente já trabalhou num exercício específico sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse artigo 1641, inciso 2º, e nesse julgado aqui, que foi o informativo 459 da STJ de dezembro de 2010, olha o que o STJ vai falar para nós. União estável, sexagenários. A gente tem lá 2010, tá? Então, a gente teve uma alteração para 70 anos depois, no ano de 2010, tá? Então, dezembro de 2010 sendo julgado isso. União estável, sexagenários, regime bens, trata o caso de definir se há necessidade da comprovação do esforço comum para aquisição do patrimônio a ser partilhado, com a peculiaridade de que, no início da união estável, reconhecida pelo tribunal ACO, pelo período de 12 anos, um dos companheiros era sexagenário. Então a gente tem uma convivência, lá 12 anos de convivência, e dentro desses 12 anos, a pessoa era já, um dos companheiros era sexagenário. A turma, ao prosseguir o julgamento, por maioria, entendeu, entre outras questões, que, embora prevalecendo o entendimento do STJ de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da separação parcial. Assim, consignou-se que, na hipótese, se o acórdão recorrido classificou como frutos dos bens particulares do ex-companheiros aqueles adquiridos ao longo da união estável e não como produto de bens eventualmente adquiridos antes da união estável, opera-se a comunicação desses frutos para fins de partilha. Observou-se que, nos dias de hoje, a restrição aos atos praticados por pessoas com idade igual ou superior a 60 anos representa ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, e ela cita aqui inúmeros precedentes. Esse é o RESP 171820 aqui do Paraná, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, tá? Então, a gente tem esse posicionamento. Hoje esse voto é um pouco contraditório, porque ele vai fazer uma análise da súmula 377 do STF, vai falar sobre uma ofensa à dignidade da pessoa da pessoa humana através do próprio idoso, que não pode ter sua autonomia privada, e tem uma questão de praticamente de uma incapacidade por extra-lei, né? Então é um voto contraditório. É interessante também a gente constatar que lá nos anos de 2016, e essa mudança da forma de pensar do nosso direito de família, houve também uma jurisprudência em tese de número 6 da edição 50, lá, que é referente às questões da união estável, que vai falar para nós que na união estável de pessoa maior de 70 anos, impõe-se o regime da separação obrigatória, sendo possível a partilha de bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado o esforço comum. Então, assim, ao contrário do que a gente entendia, né, a gente trabalhou já sobre isso nos outros vídeos, em casos aqui de união estável e da aplicação dessa súmula 377 do STF, a união estável, é necessária a prova do esforço comum para a comunicação desses bens adquiridos na constância ali da convivência dos companheiros, tá? Então olha que interessante. Se a gente não tem causas suspensivas, ou a gente não tem a regra ali das pessoas acima de 70 anos ou com 70 anos, a gente aplica, sem o contrato de convivência, comunhão parcial de bens. Tá? Se a gente tem uma união estável com uma pessoa com 70 ou mais, pessoa ali com causa suspensiva, a gente tem a imposição, através da segunda corrente que é adotada pelo STJ, da comunhão, da separação obrigatória de bens. Vocês bem sabem, a gente já estudou isso, que quando a gente tem um regime da comunhão obrigatória, da separação obrigatória ou legal de bens, os bens adquiridos na constância dessa união, no caso a gente já trabalhou sobre o casamento, então os bens lá do casamento e agora da união, eles serão comunicáveis se for comprovado o esforço comum. Então, imaginemos o seguinte caso, uma pessoa com 70 anos constitui uma união estável e dentro dessa união estável eles adquirem um imóvel, tá? Será necessária a comprovação do cônjuge ali, em caso de falecimento, cônjuge sobrevivente ou não, do outro cônjuge, comprovar esforço comum para fazer a comunicação desse bem. Então, é extremamente interessante essa discussão, é uma discussão também
interminável, mas essa é a postura adotada pelo STJ hoje, beleza?